Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, terça-feira, dia 7 de julho, o Evangelho para hoje é Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho nos apresenta esse conflito entre Jesus e os demônios. Um conflito que vai durar o tempo inteiro. Um conflito entre Deus e o maligno, que começa já no Gênesis, quando a serpente entra no paraíso e procura desviar os primeiros, a primeira família, não é? Um conflito que começa ali com uma serpente. Depois essa serpente cresce e se torna um dragão no livro do Apocalipse, o mal que vai crescendo dentro da humanidade. Né? Pois bem, há um conflito. Não há como haver diálogo ou conciliação. Não há como fazer concessões. Não há como fazer amizade. O conflito é aberto. É um conflito de vida ou morte. Diz o livro do Apocalipse que o dragão queria devorar a mulher e a criança que estava para nascer. Então é um conflito que é de vida ou morte. O demônio tinha feito com que este homem sentisse dificuldade de se comunicar. Ele era mudo, não podia se comunicar. Uma das coisas mais belas do ser humano é poder comunicar a vida, comunicar a interioridade, poder falar sobre si mesmo, poder falar sobre as coisas que vê, que contempla. Né? E aquele homem estava impedido de se comunicar. E quando o demônio é expulso pela força de Jesus, pela força do Evangelho, pela força do Filho de Deus, o homem começa novamente a falar. É restabelecida a comunicação logo que o demônio é derrotado. A multidão tem admiração por Jesus. Porém, é interessante que os fariseus, mesmo vendo o que Jesus acaba de fazer, não têm admiração, têm inveja. Muitas vezes é o que acontece também, mesmo ao interno da igreja. Há pessoas que se movem por inveja, se movem por sentimentos muito pequenos. A igreja é santa e pecadora, não é? Pois bem, e o texto continua dizendo que Jesus pregava a boa nova do reino. A boa nova do reino, o Evangelho, não é? O Evangelho do reino, a boa notícia. Evangelium quer dizer justamente isso. A boa notícia. O Evangelho não é nunca um peso, não é nunca uma doutrina pesada. O Evangelho pode ser pesado se a pessoa está vivendo mergulhada num grande lamaçal de pecado, de coisas das quais ela precisa se livrar. E aí no começo ela vai sentir uma dificuldade, mas depois ela vai glorificar a Deus porque a vida vai se tornar muito bela. Então o Evangelho é boa nova, é sempre boa notícia, que liberta o homem, que salva o homem. E Jesus anunciava o Evangelho do reino, mostrando, falando do reino de Deus, do modo de Deus reinar, curando todo tipo de doença e de enfermidade. O Evangelho faz questão de diferenciar doença de enfermidade. Em algumas culturas, estas palavras são bem distintas, não é? Por exemplo, na Itália se fala de malatia. Malatia
seriam as doenças adquiridas pelos maus hábitos, mal hábito, malatia, né? Seria uma doença. E a enfermidade seria uma coisa muito mais genérica quando se trata de enfermos, não está firme. Enfermidade pode ser uma enfermidade psicológica, pode ser enfermidade espiritual, pode ser enfermidade de vários tipos, não é? Enfermos. E poderíamos ainda falar de outros tipos e tipos de doenças e que, com tantos e tantos tipos de origens, né? Jesus curava as enfermidades, dando firmeza aos homens que não tinham firmeza, e curava as malatias, os mal hábitos e as doenças todas. E diz o texto também, além disso tudo, expulsava os demônios e libertava as pessoas da opressão do mal. O texto prossegue dizendo que Jesus, quando viu a multidão estava cansada e abatida, como ovelha que não tem pastor. O que é uma ovelha que não tem pastor, não é? É uma pessoa sem referência, uma pessoa cansada, fatigada, que se sente desprotegida, que se sente descuidada, que se sente desamparada, desorientada. Muitas vezes eu digo para as autoridades civis que não somente nós, padres, os bispos, que participamos do pastoreio de Jesus, mas todo aquele que é constituído em poder, entre aspas, em autoridade, né, deve pensar essa autoridade como paternidade. Ninguém recebe autoridade para usar em benefício próprio, mas recebe para pastorear e para exercer com as ovelhas uma relação de paternidade. Jesus tem pena das ovelhas porque estão como quem não tem pastor, ou como quem tem pastor que não está dando conta do seu trabalho, pastores que não estão amando. O texto de Ezequiel, que fala sobre os maus pastores, é muito desafiador, né? E diz que o próprio Deus tomará as ovelhas dos maus pastores e Ele mesmo vai pastorear estas ovelhas. Em João capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor, o único bom pastor. Todos aqueles que vieram antes de mim, disse Jesus, são ladrões salteadores, não é? Então Ele é o pastor por excelência. E Ele vê que a humanidade está um pouco desorientada. Quando os líderes não fazem o seu papel, aqueles que se espelham nos líderes se sentem desnorteados. Ou quando um líder diz uma coisa, outro líder diz outra. Quando não há consenso, ou quando não há desejo de fato tomar essa posição de paternidade, de ajuda, de orientação, de dar a vida pelas ovelhas, como ensinou Jesus, tudo fica mais difícil. Jesus se compadeceu dessa multidão que estava angustiada, cansada não de um cansaço por um trabalho feito, mas os piores cansaços são os cansaços da vida. Alguém que cansa do matrimônio que está levando, matrimônio em que não há diálogo, há muito grito e às vezes violência física, verbal. Alguém se cansa de uma amizade que é repleta de traições, de ambiguidades, de mentiras. Alguém se cansa de um trabalho e de um emprego no qual não é reconhecido. São muitos os cansaços afetivos, espirituais, de toda ordem. Jesus vê que as ovelhas estão cansadas e ao mesmo tempo estão abatidas. Nesse tempo de coronavírus, quanta gente está cansada, está abatida? Quanta gente está se entregando ao medo, à angústia, à ansiedade, à depressão? Quantas pessoas estão vivendo essa realidade? Gostaria de concluir contando que ontem tive contato com um ex-colega que estudou comigo em Roma, que está fazendo um trabalho belíssimo nas UTIs do México, né? Visitando, sobretudo, e cuidando, ajudando, abençoando, dando unção, absolvendo, dando absolvição às pessoas que estão com Covid-19 e que estão prestes a morrer. Ele tem feito esse trabalho, inclusive já contraiu a doença
já foi curado e agora voltou de novo com outros colegas. E eu fiquei muito encantado. Ele partilhava comigo, nós conversamos um pouco ontem, né, sobre isso, né? Ele estudou comigo em Roma em 2010, estudamos juntos e ontem partilhamos essa experiência, né, do quanto a presença da igreja, uma presença qualificada, uma presença importante nesses tempos, uma presença que faz a diferença. O cristão é para o mundo sal, luz e fermento. A carta de Ogneto diz: aquilo que é alma para o corpo são os cristãos para o mundo. Aquilo que significa alma dentro do corpo, que dá vida, que dá vitalidade, que dá sensibilidade, são os cristãos para o mundo. Guardemos estas palavras de salvação, que elas possam orientar o nosso dia. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Eu estou mudando o formato, tentando fazer agora sim, fazendo com áudio e vídeo, né, com imagem e som, para estar mais perto das pessoas, para fazer um trabalho menos formal, tá certo? Um trabalho de mais proximidade e com reflexões que procurarei fazer de maneira mais práticas possíveis, tá bom? Partindo de uma teologia, de uma filologia, que é aquilo que faziam os padres antigos, mas usando de maneira muito prática, tá bom? Convido também a todos para a minha live, quarta-feira, às 7 horas da noite, na qual eu vou falar sobre feridas que trazemos na alma e que comprometem o nosso presente e o nosso futuro. Marcas, doenças e feridas do passado que continuam vivas e que continuam fazendo mal, danificando a pessoa e impedindo a pessoa de ser feliz. Então, lhe convido para estar comigo. Essa live será feita pelo YouTube, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem em paz.